nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista até o final. Peça se inscrever no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E também anunciar que estamos sendo transmitidos pelo canal Market através da Vivo 611 e na Claro 692, todas as segundas-feiras, 21h30. E eu vou ler agora o currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ela é doutora e mestre em Ciência e Tecnologia, Física e Matemática. É pedagoga e mentora em Educação Executiva. Professora e coordenadora acadêmica para cursos in company pela FIA. Coordenadora e pesquisadora da Incubadora de Empresas da Universidade Mackenzie e Nova Mac. Mais de 36 anos de experiência no planejamento de pesquisa de mercado em projetos de expansão do varejo, educação corporativa e na saúde. Empresas como GPA, GPA Malls, Grupo DASA, FAAP, FIA e Mackenzie. Ela é coordenadora da Incubadora de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professora e coordenadora da FIA para programas in company. Sócia-diretora da RW Nieto, Serviços Administrativos e Treinamento. Eu tenho a grande honra de receber aqui hoje doutora Renata Correia Nieto. Muito obrigado. Prazer é meu, a honra é minha. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Obrigada por essa oportunidade. Olha, você pode ter certeza que a honra é minha de receber uma pessoa como você aqui. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado. Agora, eu tenho uma pergunta que é, essa trajetória toda, de fazendo esses doutorados todos tal, você chega a dormir? Durmo, Luiz, assim, tenho, como eu gosto de dizer, né? Eu tenho consigo até sonhar, exatamente, mas é engraçado, você lendo o meu currículo agora, né? E de tantas coisas que eu já fiz, Luiz, eu costumo dizer hoje que eu sou aprendiz, sabe? E você falou algo que é super poderoso, que é a gestão do tempo, né? Eu aprendi muito cedo que quanto mais coisas a gente faz, mais tempo sobra para a gente ter o nosso tempo. Isso é uma coisa que, na minha trajetória, e você acabou de falar, você dorme, eu durmo. Eu tenho uma atividade, Luiz, que começa muito cedo, todos os dias. Todos os dias, 15 para 6, 5h45, eu já estou em pé. Já estou ali com o meu café. Eu sempre fui muito estudiosa. Você leu agora há pouco, numa das passagens da minha vida, eu sempre tive uma trajetória desses 36 anos, que eu passei a lidar muito com os números. Eu falo que os números contam uma história. Então, 5h45 da manhã, Luiz, eu já estou tomando meu café, já estou lendo os noticiários, eu sou muito atenta a tudo isso, eu trabalhei muito tempo com inteligência de mercado, então eu tinha que construir os melhores cenários, para muitos diretores que estavam à minha frente tomarem decisões importantes. Então, nesta construção de cenário, então eu sou pautada exatamente nessas leituras, e 6h30 da manhã eu já estou na rua, fazendo todas essas minhas atividades, hoje muito focada na educação. Então, eu estou em várias instituições, com projetos meus, inclusive, lidando com executivos, e termina o meu dia, exatamente por volta das 10h30, às 23h, onde eu chego em casa, eu tenho lá meu nieto, que está lá me esperando, o cachorro e o gato, que a gente está ali pronto para passear. Eu faço as minhas atividades físicas nesse fechamento de noite, que eu acho super importante, que o corpo não pode parar para a mente ficar saudável. Então, eu crio oportunidades para mim também. Final de semana sempre preservo, para ter este final de semana para a gente aliviar a mente, ter essa válvula de escape. Essa é a minha vida. Olha, é incrível. Eu já estou cansado de escutar. Esse um dia seu só já me cansou. Mas é isso, Luiz. E me diga uma coisa. Essa quantidade de cursos e formações que você tem, eles te encaminharam profissionalmente para alguns caminhos. Sim. O que tem a ver esses cursos, toda essa formação toda, com a sua influência profissional?
É muito legal. É uma pergunta que você faz que é engraçada e você não é o primeiro que faz, né? Todo mundo acha que essa formação lógico-racional me levaria exatamente para outros caminhos, né? Então, só uma história muito rápida. Eu começo a minha atividade profissional muito cedo, Luiz. Eu comecei exatamente com 18 anos, né? Eu já estava na universidade e cursando uma carreira que, à época, década de 80, a gente não tinha essa transformação digital como a gente tem hoje, né? Mas a gente já tinha um conhecimento vasto exatamente em programação, lógica programacional, aquela coisa toda. E eu entro exatamente a convite de um dos bancos, você vai lembrar, Banco Sudameris, né? Eles estavam trazendo para o Brasil o conceito das frentes de agências com os ATMs, com os caixas eletrônicos. E eu sou convidada, junto com outros colegas, para fazer parte de um time que seria inserido na programação desses caixas eletrônicos. Muito bem. Então, saindo do caixa tradicional para os caixas mais digitais. E aí, quando eu entro nesse mundo, eu começo a entender exatamente que a minha matemática e a minha programação não era simplesmente para ficar no back-office. Eu começo a lidar com pessoas, eu começo a lidar com processos, com produtos, e eu começo a entender que o povo fala, opa, esse negócio aqui é legal, esse negócio aqui é interessante, gostei desse caminho, né? Começo a entender que eu tinha que gerir pessoas, como é que eram gerir times, entender a lógica de conversar, né, em reuniões, coisas que eu nunca fui apresentada. Falo, putz, gostei desse negócio. Muito bem. A partir daí, eu passo 9 anos trabalhando neste banco e a minha carreira foi avassaladora em termos de crescimento. Então, alguém percebeu que a Renata sabia conversar com gente, né? Então, a partir daí, eu tive um chefe, que era chefe, que a gente falava, que falou, Renata, eu quero que você lidere este programa, esse projeto agora. Renata, agora eu quero que você faça tal coisa. Agora eu quero que você treine tal time. Eu falei, opa, estou sendo, né? Estou entendendo que eu posso caminhar com pessoas e para outros lugares, né? Existe uma coisa aqui que a gente chama hoje de influência. Estou entendendo que Renata tem uma certa influência. E aí foi embora. Então, 1992, e, detalhe, em paralelo, o que acontece comigo? Eu me formo na universidade e eu tive uma mentoria, umas professoras muito legais que falaram assim, Renata, você leva jeito para dar aula. Então, à noite, eu era professora substituta desses grandes professores das universidades e durante o dia eu trabalhava no banco, que iam me dando essas atividades, essas coisinhas legais para fazer. Muito bem. E coisinhas chatas também. Mas fui embora. Fui nesse caminho. Então, eu lecionava, eu fui aprendendo a prática da sala de aula, né? E, ao mesmo tempo, lidando com o corporativo, com o mercado. O banco foi vendido, foi Banco Real, enfim. Começo a lecionar, fui convidada para dar um curso de programação para um time técnico. E aí eu conheço Alexandre Vasconcelos, que estava convidado pelo Abílio Diniz para trazer a Oracle, na verdade, escolheu a Companhia Brasileira de Distribuição nessa época para implantar o Oracle Retail dentro do varejo. Então, seria um teste que a Oracle teve como janela de oportunidade para chegar no Brasil e avançar no varejo. Beleza. E aí o Alexandre, nesse curso, gostou de mim. Falei, legal, né? Quando ele gostou, ele falou assim, esta menina, E fui convidada para trabalhar no programa Futuro do Varejo, que era um programa criado por várias pessoas, consultores, enfim,
para entrar com o Oracle no varejo. E aí eu descubro esse novo mundo, passo 2. Então, primeiro, Renata tem uma certa influência quando conversa com as pessoas. 2, Renata tem didática para gerir e fazer gestão de projetos. E aí começa, Luiz, aí começa a minha jornada, né? Aí começa a minha caminhada, né? Então, o meu caminho foi sendo, na verdade, com oportunidades que me foram dadas e eu fui agarrando este contexto, né? E entendendo que eu tinha como seguir com aquilo, tá? E o que eu fiz? Eu entendi que nesse meio tempo eu não podia ser só técnica, que eu tinha que avançar com outras habilidades e competências socioemocionais e de negócios. E eu fui me aprimorando, Luiz. Eu fui estudando pessoas, eu fiz especializações em liderança e gestão de pessoas. Eu fui conhecendo o mercado da inovação, porque eu trabalhei com muita inovação nessa trajetória dos 30 anos, né? Então, eu fiz curso de criatividade, eu fiz curso para entender como é que as tecnologias hoje, chamadas tecnologias emergentes, elas entram exatamente nos negócios, né? E aí o meu caminho foi se fazendo, né? Ele foi se perfazendo e as pessoas foram percebendo ao meu redor, né? Eu entendi que eu precisava ter um mentor, uma mentora, então eu fui me agarrando nisso, né? Então eu fui tendo grandes mentores ao longo dessa minha trajetória, né? Para poder conversar, para poder me aprimorar, para poder, na verdade, gerar esta influência e este encaminhamento, né? Então, hoje eu sigo assim, hoje eu consigo ter e fazer as minhas mentorias, eu não sou coach, tá? Não quis fazer uma formação em coach, foi por opção. Eu acho que a mentoria é o que eu sei fazer de melhor, né? Para encaminhar exatamente como é que as pessoas, como é que os jovens ou os profissionais em transição de carreira, eu pego muito isso nas minhas mentorias, transições de carreira. Então, hoje a gente vê muito uma transição muito interessante das nossas formações, né, dos profissionais da nossa geração, querendo se inserir em tecnologia, né, nas áreas de tecnologia que são hoje mais promissoras, inclusive financeiramente falando, né? Então, eu dou muito essa mentoria, né, de como é que hoje a gente transita com as nossas formações e com as passagens de geracionais, como é que nós, de uma geração X, por exemplo, a gente trabalha ou a gente atua com uma geração que está aí, milênios, ou uma alfa que está chegando, né? Então, como é que a gente conversa com essa nova geração, né? Então, eu dou muita mentoria nesse quesito e trabalho com lideranças executivas que hoje querem muito entender essa tal de agilidade emocional. Então, fui me especializando nisso. Agora, esse conhecimento todo de mentoria, é claro que você usou e usa na incubadora. Uso com as startups. Tenho 25 startups no Inovamac hoje. Quais são os desafios que você enfrentou ou enfrenta com essas incubadoras no mundo que a gente está vivendo hoje? Então, vamos lá. São vários desafios, né? Eu acho que tem desafios, eu costumo colocar esses desafios num pódio, tá? Então, para mim, a figura do pódio é muito a figura de que todo mundo, para alcançar um pódio, um esportista de alta performance, quer ter um pódio. Mas todo mundo se prepara para um pódio do primeiro lugar, né? Eu posso até me conformar com um pódio de terceiro, mas eu quero de primeiro, né? Então, as startups, elas chegam com maturidades muito diferentes e com desafios do tipo. Temos um desafio de buscar investimento ou investidor, né? Hoje, para você buscar investidor
e ter o investimento está na mesa. A gente tem no Brasil muitas oportunidades, o dinheiro está na mesa. A questão é você preparar essas startups para elas criarem um elo de confiança. Você tem que confiar onde você vai colocar o teu dinheiro, em quem você vai colocar o teu dinheiro. Então eu trabalho muito, hoje eu tenho um desafio, que é um desafio de cadeia de valor. Como é que você cria, como é que você trata, né? Qual é o propósito da tua empresa, gerando valor para a sociedade? Isso é uma das coisas mais complexas e que a gente sabe que valor é algo intangível, mas que a gente precisa, de uma certa forma, criar nas startups, que eu falo muito com com a minha moçada ali, é reputação. Então, hoje, as startups, porque senão, Luiz, você fica muito taxado a ser um microempreendedor. Tem isso, tem essa diferença, né? Nem tudo é startup, né? Hoje, na incubadora, eu criei, né, uma jornada, um ciclo, que, quando ele passa por 14 etapas, ele é considerado uma empresa como startup, não tradicional, com base tecnológica, com inovação, com taxa de inovação, né? E tipo de inovação, para que ele possa atuar no mercado de forma diferente. O que você está colocando, deixa eu ver se eu entendi, é o seguinte: a gente teve um boom de investimentos em startups. E temos ainda. E temos ainda. Muito embora esse investidor hoje ele está um pouco mais criterioso. Isso, seletivo. Seletivo. Por quê? Porque a gente tinha de um lado uma boa ideia e do outro lado um bonito PowerPoint. Você tinha de um lado uma intenção para empreender, que não era uma ideia, que era um PowerPoint bonito. Só que um PowerPoint que, no fundo, o que você está entregando de valor? Só ideia. Só ideia. E ideia não se patenteia. Quando a gente olha hoje para as startups, qual que é o meu grande trabalho aqui, né? Hoje na incubadora? É a gente pegar essa empresa, esse CNPJ, né, que tem uma intencionalidade, e transformar isso exatamente em algo tangível. Então, quando a gente entende que esse CNPJ criou uma maturidade, eu vou lá e apresento para o mercado, aonde eu tenho ou um produto, ou um processo redefinido, ou eu tenho um serviço que eu consigo satisfazer, solucionar uma necessidade, uma dor. Ou seja, pé no chão. Pé no chão. Passei pelas 14 etapas. Sim, não sim. é só a ideia e o PowerPoint. Não. Entre a ideia e o PowerPoint tem 14 etapas de maturação do processo. Exatamente. Inclusive com testes e o mínimo produto viável, MVP, consolidado. Tá? Porque não adianta você chegar hoje, porque antes estava um boom, como você falou, você tem razão. Estava todo mundo soltando ali a tua ideia com um PowerPoint bonito, mas ninguém testou nada. Então o dinheiro estava ali, a gente colocava, investia, fazia um pre-seed, por exemplo, vou lá, coloco, quanto você precisa agora para essa etapa? 300 mil, tá bom. Então tem 300k na mesa. E aí? Como é que você gera esse negócio? A pessoa não tem maturidade, não tem um planejamento financeiro para, obviamente, né? Porque é um investidor, ele tem que ter um retorno. Então não tem, né? Toda esse planejamento, essa programação feita. Como é que você conversa? Então essa coisa estava muito desordenada. Né? Eu não quero usar o termo, não é bagunçado, não, mas existe uma falta de preparo desse empreendedor. Então, o que eu faço na incubadora hoje, Luiz? Eu mentoro.
eu ajudo ele dentro do PN, que a gente fala, plano de negócios, que são 9 itens, a ele se formar, a ele se profissionalizar no plano de negócio. É isso que uma incubadora faz. É isso que eu faço nas 25 startups. E vou te dizer, nem todas chegam ao final. Isso que eu ia te perguntar agora. Não chegam. Né? Então, a nossa taxa de conversão hoje do empreendedorismo no Brasil, ela é uma taxa baixa. A gente chega em 47%, 43% de conversão. Então, a gente transforma as startups hoje em grandes empresas ou empresas de sucesso em 43%, 47%. Algumas morrem nesse fluxo, nesse ciclo, né, de vida de uma startup, de um crescimento, do que a gente fala, em menos de 5, 6 anos. Você tem gente que não tem, na verdade, estrutura emocional para suportar isso. É aqui que, para mim, fez muito sentido o nosso curso de conselheiros, quando a gente se conheceu. Onde o conselheiro pode fazer a diferença para esse empreendedor, né? Porque o empreendedor que está ali, de uma certa forma, ele tem um pré-conhecimento, ele tem uma pré-existência, ele é profissional, né? E tem alguns tabus que a gente tem que quebrar. E tem uma forma de fazer que é muito dinâmica de uma startup para uma jornada de uma empresa, vamos dizer, mais tradicional, né? Ou de um microempreendedor, né? Que é formado ali pelo Sebrae, por exemplo, né? Então, a dinâmica dessa rota das startups é o que eu mentoro, é o que eu entendi, que eu criei programas, são 14 programas diferentes de mentorias especializadas para formar bem o empresário, o empreendedor, para ele seguir com a sua startup. Como você falou, e eu fiquei, esse número foi impactante para mim, só 43%, 47% das startups que a gente tem no Brasil conseguem virar o conseguem ciclo. Virar. Esses 53% ou 57% que não conseguem, é porque a ideia não era boa ou a execução daquela ideia não era boa? Tem de tudo, tem isso também. A ideia, a gente não classifica a ideia boa ou ruim. Solução cara ou barata. Na verdade, é uma série de fatores, tá? Então, a ideia não foi bem, eu gosto de falar assim, executada, tá? Porque ideia é ideia. Então, a execução da solução para aquela ideia não foi bem executado. Não houve, na verdade, a resiliência. Às vezes a gente percebe que o empreendedor, vou falar empreendedor, tá? Ou o CEO da startup, ou a sociedade startup. Eles não tiveram protagonismo. Eles vão cansando, Luiz. A gente toma muita bordoada no meio do caminho, sabe? Então, você se depara, por exemplo, com o primeiro teste que você faz da sua solução, ou você está muito focado, enviesado, de que as personas do teu público-alvo, que você direcionou a solução do teu problema, então pego essa caneca, eu não quero que essa caneca tenha exatamente esta alça, eu quero que esta alça, ao invés dela ser exatamente nesse perfil, mas seja de outro jeito. Ok, então a gente não estressa isso aqui. É muito interessante que a gente é muito criativo, o brasileiro é muito criativo, Sim. Né? Mas a nossa criatividade ela tem um limite de tensionalidade.
Esse é o ponto. E você sabe que eu levo muito essas startups para dois vales. O Vale do Silício, na Califórnia, e o Vale do Silício na Europa, que fica em Portugal, que fica em Lisboa, né? E é aqui que mora a nossa diferença. Então, quando a gente vai para esses continentes, por exemplo, né, existe uma realidade, um percentual maior, mas também não é tão maior assim. A gente está falando que 60% das startups ali, elas viram, né, grandes negócios, né, grandes empresas, enfim. E as outras 40 morrem também, certo? Mas qual é a diferença? A persistência. A palavra é a resiliência. E a gente tem uma questão aqui no Brasil de que tudo tem que ser muito rápido. A ansiedade impera. Ansiedade. Ansiedade. Sabe outra coisa que eu vejo muito? É algo que o americano faz muito bem. O americano, no conceito de inovação, no conceito de startup, de empreendedorismo, o americano trabalha muito bem a empatia. A forma empática com que ele coloca, né, o problema versus a solução. O americano trabalha uma coisa muito legal. Expectativas versus perspectiva. Ele faz esse teste, sabe, o tempo todo. Ele estuda para atender as expectativas. E aqui na expectativa ele traz a empatia. A gente não. Isso é uma coisa que o tempo inteiro no InovaMac eu fico corrigindo rota. Não é o seu olhar, não é o que você gosta, né? Então é o olhar para fora. Se coloque exatamente em outra posição. Traga uma dor que não é sua, sinta a dor do outro, não é a sua dor. A gente está preocupado aqui com uma outra apatia, a simpatia. É isso. Você falou tudo. Isso. Exatamente. Né? Então, e aí ele cansa. Aí ele fala, então não dá certo. Então não entenderam exatamente o que era para ser feito. Não, não é isso. Né? Na verdade, esse exercício, que é um exercício, né? Quando é que você atinge uma performance legal na academia? 2 dias depois? Não. 2 semanas? Não. Acho que isso leva um tempo, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos. 2 anos tá legal. Então, 2 anos tá legal, né? Mas eu não tenho 2 anos. Esse é um ponto, né? Então, aqui temos uma diferença. E nessa mentoria também, você deve trabalhar a diferença eu acho que é muito necessária a resiliência, eu acho sensacional, eu acho que hoje em dia as pessoas estão menos resilientes do que já foram. Sim. Né? Quando você falou de várias gerações, estão menos resilientes do que já Sim. foram. Mas tem um momento que eu percebo o seguinte, a diferença de resiliência e teimosia. E tem que ser teimoso, tá? A teimosia, ela ajuda a gente ultrapassar barreiras. Sabe por que a teimosia é boa no empreendedorismo? Para a gente fazer os testes que a gente acredita. Porque a gente tem uma crença, muitas vezes, como empreendedor, de que se eu colocar esta caneca aqui, é aqui que ela tem que ficar. Então, para mim é isso, ponto final. Né? E é muito difícil a gente receber, né, as externalidades para que mude esta caneca de lugar. Né? A gente é reticente, a gente sofre de uma coisa que é a austeridade do conhecimento. Não, eu aprendi, para mim, eu vi que é isso, e a minha opinião é a que vale. Ponto final. Né? Muito bem, isso tem uma questão importante. Mas a resiliência, ela vem acompanhada, ela é um aprendizado, porque ela vem acompanhada de uma
de um conhecimento de diferentes culturas. Quando a gente se propõe no empreendedorismo e nas startups a conhecer como é que outros fazem o outro lado, a gente passa a não ser mais teimoso e a ser resiliente. Quando a gente se permite nesta abertura, isso é muito difícil, tá, Luiz? Isso requer, e não tem idade. Eu posso ter jovens que têm uma facilidade a esta resiliência e eu posso ter pessoas mais velhas que já passaram por muitas coisas e que hoje estão empreendendo e que entendem bem desta resiliência. A resiliência é um autoconhecimento, é um conhecimento. A gente aprende a ser resiliente. Agora, eu quero entender uma jornada. Você tem incubadora Sim. para quem quer abrir uma startup ou começou uma startup, Sim. né? Você faz a curadoria dessa Curadoria, incubadora. é. E você tem uma coisa dentro dessa incubadora que é a mentoria. Sim. Mas você falou uma coisa no começo que é mudança de carreira. Sim. Então quer dizer que você também faz uma mentoria no antes startup. Antes startup, Quer dizer, exatamente. eu estou trabalhando, eu sou CEO, CFO, alguma coisa em alguma empresa. Sim. E eu pretendo abrir um negócio. Exato. Então você faz uma mentoria nessa jornada anterior também. Isso. E essa mentoria é uma mentoria de autorreflexão, tá? Como você está, por que você está, quando você está, de que maneira você está e por que você não quer estar mais. Então eu pego esse time de executivos, né? E eu trabalho assim, Luiz, eu trabalho com executivos, tá? Então hoje eu tenho um grupo, uma organização, né? Quando alguém que está em início de carreira, um jovem, né, recém-formado, ou ainda está a se formar. Então, aqui eu tenho outras pessoas que fazem esses aconselhamentos, tá? Eu já trabalho exatamente com um grupo um pouco mais seleto, que já tem uma experiência aqui, um requisito anterior, que hoje vive muito esse reposicionamento. Então, eu pego lá quem está desempregado já há algum tempo, e que entendeu que o mercado mudou e que ele estagnou. Então, o mercado não o enxerga mais. Então, o empreendedorismo pode ser um braço para que ele, né, tenha aqui, sei lá, uma luz no fim do túnel, tá? Então, eu pego este tipo de profissional. Pego alguém em transição, né? Como eu passei muitas vezes, né? Eu tive momentos, eu deixei o mercado em 2014. Foi uma tomada de decisão minha, né? Muitos anos vivendo o mercado. Eu falei, não quero mais. Agora eu quero né, desenvolver a minha consultoria e tocar aqui os meus projetos. E vou continuar na educação, né? E migrei para a educação executiva, tá? Então, fui conhecendo exatamente... Foi aí que você abriu a RW Nieto? Foi aí que eu abri a RW Nieto. Na verdade, eu abri a RW Nieto em 2009. Eu ainda estava no GPA e falava, você não quer intraempreender? Então, eu tinha vários projetos de treinamento e eu prestava serviço para a área de treinamentos dentro do GPA, tá? Então, eu abri em 2009. Olha que legal, né? O que eu fazia? Eu selecionava os multiplicadores para treinar vários ambientes de loja, de posto, drogaria, era uma coisa maluca. Então, Renata, você conhece bastante para criar um time de multiplicadores para a gente treinar 10 mil, 20 mil colaboradores Brasil. Beleza, então vamos fazer esse negócio acontecer. E aí, fiz isso. E cuidava da extensão da formação. Então, cria para a gente o perfil
Eu fazia os assessment para entender como é que esse colaborador está hoje, passando pelo treinamento, se ele adquiriu ou não adquiriu as habilidades e competências. Então, eu fazia os assessments. Então, legal, criei a RW. E hoje, né, 2014 para frente, eu entendi que eu queria andar com a RW Nieto de uma forma a atender uma oportunidade que eu vi que estava solta, que eram daqueles executivos que se aposentavam muito jovem com o nosso INSS à época. E o que eu vou fazer com 56 anos de idade? O que eu vou fazer aos 51 anos de idade? E estava o boom de abrir uma franquia. Falei, aqui temos uma oportunidade, porque o cara acha que vai ser empresário, abrindo uma franquia, né? Eu não quero trabalhar com a operação da franquia, não é isso que eu quero. Eu quero saber como é que essa pessoa, qual é a cabeça que ela tem hoje, para ela entender se o que ela faz, o que ela fazia lá atrás, naquela multinacional, ela não vai conseguir fazer aqui. Num mercado totalmente Até porque diferente. muitas vezes em franquia você continua sendo funcionário. Exatamente, né? Então muda, é o famoso mindset, né? Então você tem que quebrar paradigmas, você tem que ter uma outra mentalidade, você tem que... Beleza. Eu falei, eu quero trabalhar com esse negócio, né? Eu me lembro que em 2015 a palavra mindset ficava na minha cabeça, mindset, é isso que eu tenho que fazer, nananana. E aí eu fui entrando nesse nicho. E aí eu fui convidada para tocar a incubadora do Mackenzie, né? Hoje já são aí 5, 6 anos, e conheci esse mundo das startups, percebi que tem o jovem, que mexe muito bem com isso, né? E que tem uma dinâmica muito interessante, mas existe, né? Nós que somos cascudos e que estamos entendendo que empreender no Brasil também é algo interessante. Só que como é que a gente se posiciona? Então eu cuido deste posicionamento. E eu vou dizer para você, é uma mudança de mentalidade muito grande. Porque quando a gente é uma startup, tocar uma startup hoje requer a gente trabalhar 3 Vs. Primeiro V, velocidade. Luiz, eu toquei, fui diretora também, né, em grandes empresas, toco a minha. Hoje eu tenho exatamente 23 pessoas comigo trabalhando, tá? Então a gente tem uma dinâmica, a gente sabe que a agilidade, a transformação digital ajuda, mas ao mesmo tempo nos coloca numa sinucas, numa boca de sinuca assim, que é difícil da gente, né, colocar a bolinha ali, encaçapar a bolinha ali, certo? A gente tem que ter muita velocidade para lidar com o WhatsApp, para lidar com resposta pro cliente, para a gente falar com o fornecedor, para a gente comprar, para a gente pagar, para a gente... né? Existe o segundo V, que é a variedade. O que eu percebo? Que conforme a mentalidade que a gente gera, alguns executivos no Brasil, a gente é muito mal acostumado, né? Diferente quando a gente trabalha em outros países. A gente recebe tudo muito pronto. A gente tem um time e a gente recebe as coisas e a gente, na verdade, né? A gente, estrategicamente, a gente monta as coisas dentro da nossa condução. Mas a gente recebe, a gente não executa. Quando a gente tem uma startup, a gente é um CEO que executa. Eu tenho que trabalhar essa variedade no meu CEO. Ele acha que ele ainda vai receber as coisas. Eu contrato o rapaz de IA. Eu vou ter um time, eu vou ter... Cara, não é isso. Desculpa. Startup hoje você tem que... É hands-on, é mão na massa. Você vai ter que fazer. Você vai ter que ir lá pro pé do chão, lá para a produção e vai operar a máquina. É isso que você vai fazer. Senão a coisa não rola, né? E o terceiro V,
que é a versatilidade. Esse é o que me dá mais trabalho nas mentorias hoje. Como é que você é versátil? Imagino. E aqui, de novo, eu falo, o curso de conselheiro me ajudou muito, escutando a trajetória de muitas pessoas que fazem este curso e o quanto você hoje se disponibilizar a ter esta versatilidade, a ser versátil. As pessoas precisam aprender esta versatilidade. Ah, não dá para pegar o carro e ir até o lugar X? Vai de metrô. Ah, não, metrô não vou. Ah, vai de bicicleta. Não, bicicleta eu não vou. Ah, vai... A versatilidade é isso. Quando eu... foi muito legal. Olha a experiência da versatilidade. Primeira vez que eu cheguei no Vale do Silício, em Lisboa, é muito legal. É um lugar assim, todo diferentão. Você tem várias empresas, tem Google, tem tudo, né? Tem o X, o X, tem várias empresas de tecnologia, tem um monte de coisa. Lá em Lisboa, beleza. Lá é a porta para a Europa das tecnologias e das startups. Quando você chega ali, o ônibus te deixa na porta. Né? Você vai de ônibus, tal, o carro, ele te deixa na porta. E aí você fala, cara, como é que eu vou na empresa tal? Eu ia visitar a PHC, né? Uma empresa que trabalha com softwares de última geração para nuvem. Beleza, queria ver esse negócio funcionando. Aí, a senhora pode ir, né? Português de Portugal, a senhora pode ir a pé, a senhora pode ir andando por esses trajetos, tarará, aqui está o mapa, e nós temos aqui também os patinetes, e a senhora pode ir de patinetes, porque aqui nós prezamos sobre a mobilidade. Eu falei, cara, essa é a primeira versão de quebra de versatilidade. Todo mundo que chega para trabalhar ali, não chega de carro, né? Ou você vai a pé, ou você vai de patinete, ou você vai de bicicleta. E aí eu descobri que quem tem alguma dificuldade de mobilidade, existe um grupo que está todo dia ali para criar alguma forma de levar essa pessoa até onde ela precisa ir. Essa foi a minha lição de versatilidade. Nem todo dia você vai fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito e do jeito que você gosta. Aí eu pergunto para você, no Brasil, como é que a gente faz? Esse é o ponto. Tem um caminho só. É um caminho só. É um caminho só. Então, hoje, nas minhas mentorias com os executivos, Luiz, eu trabalho muito isso. Essa questão, esse é o tema, versatilidade. Ainda mais agora com IA. Ainda mais agora com IA. Com IA a coisa piorou. Aquilo que você falou que estava lá atrás estagnado, tal, até 2 anos atrás, Sim. né, desempregado, procurando Sim. uma franquia, com IA ele fica mais para trás ainda, com aquele curso de datilografia que ele tinha. Exatamente. Com o curso de datilografia, com as informações que ele precisa ter, com os textos que ele precisa corrigir, né? Com as imagens que ele precisa procurar. Então, assim, exemplo, as startups. A gente precisa fazer um vídeo, né? A gente tem muitas rodadas de pitches para investidor, né? Isso é uma realidade das startups. E isso acontece todo dia, tá, Luiz? A gente tem aqui em São Paulo é uma megalópole que eu falo fabulosa, né? São Paulo não dorme. A gente tem pitch que acontece na Fiesp, por exemplo, de madrugada, né? E tem uns investidores, assim, muito legais, assim, que se disponibilizam uma rodada de 1 milhão, 2 milhões de madrugada, para ver quem é que está acordado, quem é que está fazendo, como é que o mundo está girando. E são pitch decks. Pitch deck é o elevador, né? 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto, né? Então, vamos preparar. Então, existe profissionais de pitch que se chama pitcheiro, tá? Vamos conversar com os pitcheiros e vamos papapá. Beleza. Aí, o que eu percebo? Né? De madrugada não vai rolar. Não, esse horário não sei o quê. Não, tal. Hoje, você tem inteligências artificiais generativas
que montam esses pitches para você, que apresentam esses pitches para você. E tem gente que não se atinou ainda. Tem gente que não, assim, não virou a chavinha, né? Não, inteligência artificial não mexe. Não. Cara, então você não está nesse mundo. Ou você está inserido, ou você está inserido. O mundo ASDFG acabou. Acabou. Eu brinco que é o mundo GLS, giz, lousa e saliva. Acabou. Esse é o ponto. Agora, Renata, a gente chegou num ponto no podcast que eu faço uma cobrança. Cobro um presente. Eita. Espero que você tenha trazido esse meu presente. Eu trouxe. Que é o melhor conselho que você pode deixar para quem está nos assistindo. Então vamos lá. Para você que está aí nos assistindo, né? E que eu tive aqui a honra, e agradeço já de antemão, Luiz, pelo bate-papo, né? Eu não sei se aqui a gente conseguiu desvencilhar um pouquinho desse conhecimento que eu trago, que eu tenho, mas se eu pudesse deixar um conselho hoje, eu vou trazer o conselho que eu tenho do meu propósito de vida. Antes da pandemia, eu tinha um propósito muito arrogante, uma arrogância que eu falo que a pandemia nos ensinou, né? Eu falava que eu queria transformar as pessoas e o mundo. E a pandemia mostrou pra gente, Luiz, que a gente não é nada, né? Então, aquele vírus, né, trouxe pra gente uma realidade falando, olha, entende aí que você é menos que um grãozinho de areia, né? E o conselho que eu dou para as pessoas que vivem essas mudanças, né, essas transformações, é que queiram se transformar com o mundo e ajudem as pessoas nessa transformação. É muito importante que o entendimento a essas mudanças, ele venha muito composto de algo que para mim é essencial, que é a empatia, a ética e, como eu disse aqui, né, uma versatilidade que tem que ser muito acompanhada exatamente de uma verdade. Então, você que está aqui no nosso podcast, eu acho que a verdade faz toda a diferença quando a gente coloca, né, a nossa cara, a nossa voz, a nossa fala, a nossa comunicação para frente. Então, uma verdade que seja simples, mas que seja eternamente do coração. Renata, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito legal a conversa. Muito obrigada. Agradeço a você também que nos acompanhou até agora. Peço se inscreva no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.